Graça e paz, queridos. Bem-vindos ao podcast Escola Bíblica CESN. Que bom que a gente está junto de novo para esse tempo aqui na Palavra. Olha, o título da nossa conversa hoje é Livros Históricos, de Josué a 2 Crônicas, primeira aula. A gente vai, assim, mergulhar numa parte muito importante da Bíblia, sabe? Os livros históricos do Antigo Testamento. A ideia é a gente seguir a trilha do povo de Israel desde que eles chegam lá na Terra Prometida. E o principal, como tudo isso já apontava para Jesus Cristo. É verdade. É uma história com muitos altos e baixos, né? A gente vê, por um lado, a fidelidade incrível de Deus e, por outro, as falhas humanas. Mas o plano de Deus para redimir a humanidade, ele continua firme, apesar de tudo. Hoje, o foco é Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, Reis e Crônicas. É bastante coisa. Vamos começar então por Josué. Depois de Moisés, é o Josué que pega a responsabilidade, né? De levar o povo para Canaã. O livro tem muita ação, conquista de cidades. Sim, e o mais importante ali é ver como Deus cumpre o que prometeu. As vitórias, elas não são só militares, sabe? São mostradas como ação de Deus mesmo. E é interessante pensar em Josué, ele guiando o povo para a terra física. Ele é como um tipo, uma figura de Jesus, né? Que guia a gente para nossa herança eterna, a Canaã celestial. Faz todo sentido. A liderança dele ali prefigura de Cristo sobre o pecado. Mas aí, a fidelidade do povo não dura muito, né? Chega em Juízes e, nossa, o cenário muda. Parece um ciclo sem fim. Exatamente, Juízes mostram um padrão que se repete e é bem triste, né? Israel se afastava de Deus, ia para a idolatria, aí vinha a opressão de outros povos. Eles clamavam, Deus levantava um juiz para libertar, tinha paz por um tempo e pronto, começava tudo de novo. Essa instabilidade toda, essa falta de um líder assim constante e fiel, clama pela necessidade de um Salvador perfeito. Algo que nenhum juiz humano podia ser, aponta para Jesus. É um período bem sombrio mesmo. Mas, no meio disso tudo, tem Rute. Que história linda, né? Traz um alívio. Rute é maravilhoso, uma história de lealdade, de redenção. Rute, que nem era israelita, era moabita, demonstra uma fidelidade tão grande. E ela acaba entrando na linhagem de Davi e, por consequência, na de Jesus. E a figura do Boaz, né? Essencial. Ele age como o parente remidor, aquele que tinha o direito e o dever de resgatar um parente em dificuldade. É uma imagem muito clara de Cristo que nos resgata do pecado. Sim, muito forte. E falando em Davi, aí a gente chega em 1º e 2º Samuel. A coisa muda de novo. Sai juiz, entra rei. Isso, é uma transição chave. A gente vê a escolha do primeiro rei, Saul, e depois o reinado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, apesar das falhas, né? E a ligação com Cristo aqui é direta. Davi é ancestral de Jesus, e aquela promessa que Deus faz a Davi de um reino eterno só se cumpre de verdade em Jesus. Aí vem 1º e 2º reis. Continua a história dos reis, mas o clima fica mais pesado, né? Divisão do reino, queda. Sim, esses livros mostram o porquê da ruína. Tanto o reino do norte, Israel, quanto do sul, Judá, acabam caindo, sendo levados para o exílio. Por quê? Infidelidade, idolatria, principalmente por causa dos reis. É um alerta sério sobre as consequências da desobediência e, ao mesmo tempo, reforça a necessidade de um rei perfeito, justo, fiel. Jesus. E para a gente fechar essa primeira parte, temos 1º e 2º Crônicas. Eles contam de novo uma parte da história, mas com outro foco, certo? Perfeito. Foram escritos depois do exílio, quando uma parte do povo já tinha voltado para Jerusalém. A ideia era, reconectar essa galera com suas raízes, sua identidade, a aliança com Deus. Por isso eles dão tanta ênfase na linhagem de Davi, no templo, no culto correto. É como se estivessem preparando o terreno de novo, reafirmando as promessas que apontavam para o Messias. Olhando para tudo isso, conquista, pecado, libertação, reis bons, reis ruins, exílio. O que a gente tira para a nossa vida hoje? Olha, muita coisa. Primeiro, a gente vê um Deus que é fiel mesmo quando o povo não é. Isso é impressionante. Aprendemos sobre as consequências sérias do pecado, mas também sobre a beleza do arrependimento e da graça de Deus. A importância da obediência, de uma liderança justa e, acima de tudo, como essa história toda preparou o caminho para Jesus.
Do mesmo jeito que Israel precisava desesperadamente de libertadores, de um rei justo, a gente precisa de Jesus, nosso Salvador e Rei perfeito. Isso faz a gente pensar, né? Como está a nossa caminhada de fé? A gente reconhece que depende de Jesus todo dia? A gente busca viver de um jeito que agrada a Deus, buscando santidade, adorando de verdade? São perguntas essenciais para a gente sempre se fazer. A história deles não é só deles, não, é um espelho para nós também. Então fica aqui uma sugestão. Que tal separar um tempinho essa semana para ler ou reler um desses livros? Peça para o Espírito Santo mostrar as lições, as conexões com Cristo. E olha, se essa conversa aqui no nosso podcast Escola Bíblica CZN te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas, para que mais gente seja abençoada pela palavra. Bom, chegamos ao fim deste podcast Escola Bíblica CZN. No nosso próximo encontro, a gente continua essa exploração pelos livros históricos, olhando para os livros que foram escritos durante e depois do exílio. Tem muita coisa boa vindo aí. E lembre-se, em nossa Escola Bíblica temos muitas outras matérias disponíveis para o crescimento espiritual. Vale a pena conferir. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Um grande abraço e até a próxima.